Pois é, e agora vamos conversar com o Márcio Guedes sobre essa primeira rodada do Campeonato Carioca. Bom, Márcio, a gente vai falar dos times do Rio de Janeiro. O que você achou dessa primeira rodada, hein? Foram bem os grandes, né? Os maiores. Ô, Carla, ficou bem clara a superioridade dos grandes sobre os pequenos. Foi 10-0 o placar. 10 para os grandes, 0 para os pequenos. Não houve resistência nenhuma. Praticamente só o Fluminense demorou a fazer o primeiro gol. Fez depois dos 30 do segundo tempo. Mesmo assim, naquele velho estilo tricolor de ficar administrando o jogo, aí surge aquele gol que o Fluminense, principalmente pela entrada do Wagner, o Fluminense acabou conseguindo. E no final o Wagner fez o segundo gol. E o público também muito pequeno, né? O Botafogo levou ontem 4 mil e poucas pessoas e o Fluminense 1.000 e poucos. É claro, a torcida do Fluminense ainda está festejando o título, sabe que o time do Fluminense ontem entrou com reservas, então o interesse ainda é muito pequeno nesse início estadual. Agora, Márcio, vamos então assistir a reportagem sobre os principais jogos? Vamos. O Botafogo recebeu o Duque de Caxias e foi bem. A equipe envolveu a defesa adversária e definiu o jogo ainda no primeiro tempo. Andrezinho abriu o placar nesse chute. De cabeça, o estreante Bolívar ampliou. O terceiro foi mais um gol de zagueiro. Jogada ensaiada e Antônio Carlos só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. 3-0 Botafogo. Em São Januário, com gramado em péssimo estado, o Fluminense jogou com a equipe reserva. O tricolor precisou de apenas 2 jogadas para vencer o Nova Iguaçu. 2 cruzamentos e 2 gols de cabeça de Wagner. O primeiro numa jogada de Wellington Silva. No segundo, ele completou essa arrancada de Rainer. O Vasco foi à Volta Redonda enfrentar o Boa Vista e foi bem. Os 3 gols saíram em boas trocas de passes. Carlos Alberto fez o primeiro. Éder Luiz ampliou depois de cruzamento de Pedro Quem. Bernardo recebeu de Éder Luiz e fechou o placar. Vasco 3, Boa Vista 0. No Engenhão, o Flamengo abriu o Carioca contra o Quissamã, estreante na primeira divisão. O nome do jogo foi o atacante Hernani. Ele fez o primeiro depois de escanteio cobrado por Rodolfo. Já no segundo tempo, definiu o jogo de cabeça, completando o cruzamento de Romário. Pois é, Márcio, Hernani, o Wagner. Quem você destacaria aí nessa primeira rodada, hein? Sem dúvida alguma, o Wagner, né? Porque entrou e resolveu as coisas para o Fluminense. Mas vamos por partes, né? O Flamengo não fez uma boa partida, mas teve essa surpresa que Hernani, um jogador que a torcida do Flamengo detesta, vaiou durante o Brasileiro. Ele foi uma decepção e ontem chegou e fez os 2 gols da vitória, embora com um lance produzidos por companheiros. O Flamengo não jogou bem. Agora, a promessa de quando os titulares todos estiverem presentes, e o Carlos Eduardo deve ser anunciado hoje, estava no futebol russo, vai somar muito para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai melhorar. Vamos ver. Já no caso passamos ao Fluminense, seu Fluminense agora, não? Vamos lá, vamos para o Fluminense, Também não foi muito bom o jogo do Fluminense, não. Mas no segundo tempo, o Abel fez a alteração colocando o Wagner e o Fluminense teve uma mais disposição, foi mais audacioso. O Fluminense lembrou um pouco o campeão do ano passado, não pela qualidade, mas pela aquela coisa de esperar o momento certo, sabia que chegaria o momento de fazer o gol da vitória. E esperou, mas acabou fazendo gol. Agora, Márcio, para o campeão do brasileiro do ano passado, o público estava bem exatamente escasso, por né? isso, porque São Januário já não é um estádio agradável. O gramado está ruim, né? Gramado horroroso, ao contrário do Engenhão, que está muito bom. A torcida do Fluminense viu grandes jogos, viu títulos, comemorou. Esse início estadual, com o time reserva, a única surpresa era o Wellington Silva na lateral direita. Não tinha muita... A torcida do Fluminense ela vai quase sempre na boa, ela é bem inteligente. Ela está sabendo que os 4 grandes vão para as semifinais da Taça Guanabara. Então, quando começar para valer mesmo, os 4 grandes, eu tenho certeza que a torcida do Fluminense vai comparecer. Todos os grandes vão prestigiar o jogo. Por enquanto, eu acho que a tendência é essa mesmo. Agora, Márcio, apesar de ter perdido muitos jogadores, você gostou do Vasco, né? Foi a melhor atuação dos grandes, foi surpreendente. A vontade do time, o entrosamento, a velocidade. Eu acho que o Ricardo Gomes e o Gaúcho fizeram a cabeça dos jogadores. Até com destaques. O Carlos Alberto, por exemplo, que é um jogador meio preguiçoso, jogou bem. O Pedro Quem também fez uma partida interessante. O Bernardo, que voltou a São Januário. Esse trio comandou as ações do Vasco no meio-campo. Agora, é bom não confiar muito no Carlos Alberto, não, porque toda vez que a gente aposta, agora ele vai ter uma fase boa, vai emplacar, ele cai.
É um jogador meio perigoso para você apostar fichas, entendeu? Agora o Botafogo, 3 gols logo no primeiro tempo, né, O Márcio? Botafogo só precisou do primeiro tempo para liquidar a fatura. Mesmo assim, correu um pequeno risco, porque no comecinho o Bolívar, o zagueiro que foi contratado do Grêmio, do Inter, aliás, teve uma falha incrível e permitiu um lance perigosíssimo para o adversário. Mas o Nova Iguaçu não aproveitou e o Botafogo fez 3-0 com muita facilidade, com boas jogadas pelas extremas, boa chegada dos zagueiros, foram 2 gols de zagueiro, do Antônio Carlos e do Bolívar, que se recuperou de sua falha com um gol bonito. E o Andrezinho deu um bom chute, teve a sorte de bater no adversário e o Botafogo ganhou sem problema. Agora é difícil avaliar esse Botafogo que está aí, porque não está completo ainda. Vamos esperar um adversário mais forte também. Bom, e sexta-feira a gente volta a se falar aqui. Com o então. maior prazer, Carlos. Até sexta, Até Márcio. sexta.